Filhos educadores, tudo bem, pessoal? Tudo bem, profissionais da área? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Entrei agora numa live, vou chamar a Clá para a gente fazer perguntas e respostas sobre criança interior. Você tem alguma dúvida sobre criança interior? Se você tem alguma dúvida sobre criança interior, coloca aqui embaixo. Eu vou colocar, faça uma pergunta. Você tem alguma dúvida sobre criança interior? E nós vamos te responder aqui ao vivo. Criança interior ferida. Ferida, pronto. Você pode ou colocar no questionário, na interrogação aqui do lado, ou você pode escrever aqui nos comentários. Então, vamos lá, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Vocês já sabem reconhecer a sua criança interior ferida em ação? Ah, a Cláudia tá aqui, já vou adicionar ela. Ansiosa para começar o curso, Fer, estou inscrita para o curso, tenho certeza que será incrível. Pati, já está lá na... Oi, Clá. Ei, Flávia. Oi, pessoal. Boa Oi, tarde. Clá. Eu coloquei aqui, faça uma pergunta sobre criança interior ferida. Aí deixei aqui para vocês colocarem. É só colocar na interrogação, quem quiser. O Lu disse que ia colocar uma pergunta na caixinha. E aqui já tem aqui, oi, ansiosa para começar, a Fernanda e a Pati. Pati e Fer já estão inscritas. Confira o e-mail de vocês e aguardem a gente, que amanhã vocês já vão ter instruções, vão receber o link da aula ao vivo. Amanhã começa o caminho de conexão com a criança interior. E a minha pergunta para eles, Clá, foi se eles sabem identificar o caminho de conexão com a criança interior. E aí vamos ver o que vem aqui. Ó, já tem uma pergunta. Sim. É da Carol? Que você tá Quer vendo? ter? Sim. Meu marido teve uma criação bem amável, aparentemente. Que bom que você colocou isso aí. Mas não tem paciência com meu filho. Bate de frente, é rude quando responde. Meu filho de 2 anos e 4 meses. Né? O filho dela tem 2 anos e 4 meses. Então, a gente falou bastante numa live, né? Na segunda live, eu acho que a gente fez, sobre as consequências e os impactos, né, dessa criança ferida. Como que ela se manifesta no aqui e agora. E quando a gente está diante de um ser, que é a criança que está muito conectada com a própria natureza, né? Isso é uma via que vai movimentar muito essa nossa estrutura dura, enrijecida, que aparentemente é muito adaptada socialmente, né? Aparentemente está muito bem encaixada dentro do sistema, mas a criança chega aqui com a sua espontaneidade, com a sua curiosidade, com a sua inteireza, com a sua força de vontade, conectada com o que ela tem, com as suas necessidades, né? E com essa força para pedir. E aí ela começa a movimentar toda essa rigidez nossa e fazer com que a gente comece a perceber que tem coisas que a gente invisibilizou, mas que estão aí dentro, né? Então, que bom que você colocou o aparentemente entre parênteses, porque é isso. Muitas vezes a gente pensa que a nossa infância foi maravilhosa, né? Eu mesma tive uma infância que muitas vezes, quando eu olhava para trás, eu achava que não tinha muita coisa, né? Meus pais eram casados, a gente tinha uma condição estável, econômica, eles se gostavam, meu pai tinha um emprego estável. Então, aparentemente, eu sempre estudei numa escola boa, né? Numa escola particular. Quase caiu aqui, desculpa. Mas olhando para minha história, eu comecei a ver o tanto de violência invisível e normalizada pela nossa sociedade que eu sofri por um desconhecimento da natureza humana. Não só dos meus pais, mas de toda essa sociedade que está ao nosso redor. Então, quanto mais a gente conhece sobre natureza humana e entende a precisão, assim, né, das necessidades de uma criança, a importância disso ser atendido, a importância dessa criança ser intimamente acompanhada. Quando a gente entende sobre os ritmos biológicos, aí a gente vai começando a ver que a gente normaliza muita violência, né, Flávia? Você falou da sua história, eu penso que é muito frequente, né? Por quê? Porque assim, ó, se a gente for falar assim, ai, gente, mas a Clara tinha pai e mãe casado, meus pais nem se separaram.
Nunca tive um acidente, um trauma ou perdi alguém traumatizada ou algo tão grande. É aí que tá. Se a Clá olha para a infância dela com a perspectiva de comparar com algumas realidades desastrosas, com certeza a infância dela foi muito mais padrão, muito mais com um ambiente propício e saudável. Mas o que a gente está convidando vocês e o que a gente vai fazer no CCI é, independente do que aconteceu na tua história, qual era a realidade real pela perspectiva da criança que você foi. Porque essa que é a questão. Quando eu e a Clá estamos trazendo constantemente aqui, por exemplo, mas o que de violência aconteceu em pais que se amavam? Tu tinha tudo, Clarissa. Tinha escola particular, pais que se amavam, viajava de férias, casa com, sei lá. Então, assim, que você não vivia em tiroteio, que é uma realidade traumática para muita criança que vive lá. Mas espera aí. Nós vivemos numa sociedade adultocêntrica, totalmente focada nos adultos. Só nisso, a gente já sabe que em todos vocês existe uma criança interior ferida. Entende, gente, o que a gente está querendo dizer? Porque é muito natural a gente defender os nossos pais. A gente dizer assim, não, eu dizia, claro, minha mãe foi pai e mãe, a minha infância foi maravilhosa, eu brincava, não sei o quê, não sei o quê. E aí, quando eu comecei a ter contato com as coisas, através de você, claro, com as coisas da criança interior ferida, eu dizia, ai, mas minha mãe tinha 15 anos, mas a minha mãe era uma criança, mas a minha mãe não sei. Ok, até. E aí, quando eu me toquei que minha mãe tinha 15 anos, mas eu tinha um mês, e que as necessidades básicas de necessidade desse que você falou, claro, elas são universais, tipo a criança que nasce aqui, a criança que nasceu, que é a Clarissa lá em BH, a criança que nasceu lá na China, a criança que nasce na Argentina, a criança que nasce no Nordeste. As crianças humanas nascem com a mesma necessidade biológica de conexão, de vínculo, de buscar o que a gente vai ensinar para todo mundo que está inscrito lá na aula de amanhã, né, claro? Então, o que acaba acontecendo? Nós sabemos que culturalmente, não é à toa, que o nosso documentário chama O Segredo da Criança Invisível. Por quê? Porque traz a todas essas nossas feridas que normalizamos para sobreviver. Então, eu acho que fica claro para você. De quem que era o nome da pergunta mesmo, Clara? Ai, não lembro. Mas essa questão. E aqui tem outra questão. Que, claro, isso apareceu muito para mim. O quê? É assim, meu marido não concorda, meu marido explode. Aí eu deixo perguntar outra coisa para... De quem? Era Carol. Da Carol. Quem aqui tem um marido que explode, um marido que é violento, um marido que não tem paciência para as crianças? E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Qual é a nossa reação frente a isso? Também fala do nosso trauma. Claro, se por exemplo, eu e a Clá somos um casal, e a Clarissa é a que explode com a criança, não sei o quê. Se a minha postura é congelar e ficar quieta em relação a isso, pronto, isso também fala da minha ferida. Se a minha postura não dizer, claro, peraí, tô vendo que você tá nervosa, mas dessa forma a gente não vai. Vai lá cuidar um pouquinho de você mesmo, deixa que eu assumo aqui. É defender a criança ou é repetir a violência de ficar bem quieta, vendo a Clarissa batendo, castigando, humilhando, dando banho à força na nossa filha e eu ficar quietinha. O que conta da minha história isso também, Clara? O que conta da nossa história, a nossa postura frente a uma. Porque assim, Clara, vamos ser bem honestos, até para nós, e aqui vou dizer que bem no relacionamento meu e da Clara também. A partir do momento que a gente tem filho, escancara a superficialidade, a imaturidade, um monte de coisa da nossa própria relação enquanto casal. Aí o que acontece? Chega um filho, balança tudo. E aí? O que... E a gente questiona muita coisa daí, né, Clara? Olha Com aqui, a certeza. Júlia ferida me Eu, traz violência. Até hoje eu acho que formas de disciplina, até hoje eu acho as formas de disciplina vão ferir a minha filha. Então, o que conta da tua criança interior ferida aí, né? sim. Tem uma outra aqui, Flávia, eu não vi essa que você pegou aí, que é assim, ó. Tem um menino de 4 anos e uma menina de 8.
ele reproduz muitas coisas que ela faz e gosta também de coisas que ela gosta. O menininho mais novo, de 4, e a irmã de 8. O pai acha que erra em permitir certas coisas porque diz que ele vai ficar afeminado. É a Elaine Cruz. Quer comentar? Então, a questão é aqui, olha aí, Elaine. Aí vamos dizer assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu acho que isso você tem que se submeter a mim, dizia o pai da Elaine para Elaine. A Elaine, criança, ficava quietinha. Hoje a Elaine cresce e casa com um homem que trata ela e o filho dela da mesma forma que o papai dentro de casa, e dizendo: se você acolher, se você der carinho, se você deixar ele brincar de boneca, ele vai ser afeminado. E o que você pensa disso, Elaine? O que você pensa importa? Aí que é uma questão, como eu me posiciono frente à homofobia do meu filho, do meu marido? E se o teu filho for homoafetivo, qual é o problema? Não há problema nisso. Sabe qual é o problema? O nosso preconceito. E vocês, inclusive o teu marido, não nasceu homofóbico. Esse preconceito foi incutido nele. Quão ferido ele é, quão reprimido ele é. Entende? Então eu acho que tem tanta coisa por trás. Eu te digo, frente à imposição do teu marido, você defende o teu filho e mostra o teu amor incondicional ou congela com medo de papai? Uma boa pergunta. É isso, gente. O que a Flávia está falando, né, é o quanto que a nossa experiência infantil, o quanto que ela vai ser escancarada nas nossas relações hoje. Então, a relação com o companheiro é um espelho muito fiel das dinâmicas estabelecidas lá atrás. Então, essa mulher que muitas vezes se submete ao que esse homem fala, tem medo de proteger a criança, tem medo de se colocar, de sustentar a sua necessidade, que não sabe o que fazer ou como defender essa criança, né? Às vezes até quer fazer alguma coisa, mas se submete diante da força desse companheiro, congela, como a Flávia falou. O que isso está contando, né? O quão boazinha, o quanto eu tive que abrir mão das minhas próprias necessidades, da minha força vital, da minha agressividade, que é essa energia que eu defendo as minhas necessidades, o quanto eu tive que engolir tudo isso e reprimir toda essa energia vital para atender a uma expectativa dos meus pais, para obedecer ao que eles queriam. E onde que está essa energia? Onde que está essa força vital? Isso não desapareceu, isso está aqui no nosso corpo. E quanto mais a gente investiga, a gente mobiliza, a gente se torna íntima das nossas emoções, a gente faz esse mergulho na nossa história e resgata a perspectiva da criança que a gente foi, a gente vai conseguindo liberar essa energia para o aqui e agora. E eu vou conseguindo começar a tomar decisões mais conscientes nas minhas relações hoje. Por que a gente está falando de criança interior? Porque a gente quer que vocês fiquem olhando lá para o passado e sofrendo? Não! A gente quer justamente resgatar essa potência de vida, resgatar essa espontaneidade, essa vivacidade, essa força vital que ficou retida e que está aqui no nosso corpo. É mobilizar isso hoje para a gente colocar isso na nossa vida, no aqui e agora. Para a gente olhar para a gente mesmo com mais respeito, com mais amor, com mais honestidade, para a gente viver relações mais honestas, mais verdadeiras, nas quais eu não tenha medo de me posicionar, que eu não tenha que me calar para sobreviver. Você não é mais aquela criancinha que tinha que calar, senão você ia apanhar. Não. Olha, o padrão fica o mesmo. Agora trocou mamãe por marido. Só isso. Só isso. E pode ser que ele não chegue a te bater, porque tem alguns casos que sim. Mas só um olhar, só a possibilidade ou o fantasma que você carrega com o medo dessa pessoa te abandonar, né? A dependência emocional que existe aí faz com que você reproduza a mesma forma de perceber que essa criança que você era lá atrás e que de fato dependia. Só que hoje a gente projeta essa dependência emocional que a gente tinha dos nossos pais e que por não ter sido corregulada lá, a gente projeta isso nas nossas relações hoje. E a gente aprendeu a se relacionar principalmente com a nossa mãe, e a gente leva isso
para todas as relações. Todas as relações. Não tem como. E se eu me posiciono demais com o meu parceiro, a forma até agressiva e ele submisso, eu tive que me defender muito na infância, na realidade assim, gente, não tem um caminho certo. Por exemplo, eu tive um pai autoritário, eu tive um pai que eu me submeti, uma mãe que me invadia o tempo todo, né? E agora eu quero, depois desse comentário, eu quero ler um outro comentário que apareceu aqui. Aí o que acontece? O sonho do oprimido também é ser opressor. Aí eu me torno uma opressora, eu me torno alguém que domina, que escolhe tudo, que invade, que silencia o outro. Só tem esses dois caminhos. Ou a violência vai para fora ou ela vem para dentro, gente. A questão é, você não aprendeu. Você pode ser você com a tua mãe? Desde pequenininho? Duvido. Não duvido por causa da tua mãe. Duvido por causa da cultura. É isso. Minha mãe se vitimiza demais. Hoje eu tenho que me cuidar para não me colocar nesse lugar também. É isso mesmo, Fernando. Se não se cuidar, se coloca. Claro. Mas tem um comentário aqui que me pegou bem. Olha só, a Gi fala assim: eu criei meus filhos respeitando muito cada vontade deles, conversando, explicando, fazendo muito o que vocês falam hoje. Eu acho que você tentou, mas duvido que você nunca esperou a obediência deles. Deixa eu te falar por quê. Meu filho tem 18 anos, começou a trabalhar e fazer faculdade, mas, vírgula, agora ela continua o comentário aqui embaixo e eu vou ler para você. Não posso cuidar da alimentação dele, não posso obrigar a fazer faculdade, não posso impedir de beber. Meu amor, ele tem 18 anos, ele não tem mais dois. Você está olhando para um adolescente querendo ter controle igual tu tinha de uma criancinha. Te digo, tenho certeza absoluta, lendo as tuas palavras, de que você não foi essa mãe que você acha lá atrás. E é isso que tá. A gente tem uma visão totalmente distorcida do que é relação de qualidade e respeito. E deixa eu falar uma coisa para vocês, porque eu e a Clarissa estamos aqui ensinando isso para vocês. Em nenhum momento a gente coloca como alecrim dourado. Várias vezes a gente fala sobre as nossas relações, sobre as nossas falhas. Ontem eu vi minha criança interior ferida, dobrando os braços assim e ficando entre eu e que ela fez eu pegar a bicicleta, ela disse que queria, arrumei tudo e agora lá para mim diz: mamãe, não, vamos brincar ali dentro, agora achei um jogo e mudou de ideia depois de fazer tudo o que eu tinha que fazer? Aí eu respirei, pensei, não é sobre mim, não é sobre mim. Falei: filha, você mudou de ideia? Você jura mesmo que não quer mais andar de bicicleta? Ai, mamãe, então só uma voltinha, vamos? Falei: filha, você tá indo andar de bicicleta para agradar a mamãe ou porque você quer? Não, eu quero mesmo. Falei: então vamos. Porque fez eu tirar a bicicleta lá de trás, fez eu encher o pneu e agora vai dizer que vai andar de bicicleta? Tá achando que eu sou o quê? Ó, criança interior ferida. Quase fiz birra ontem, Clarissa. Entende? Então, eu quero dizer que a gente vai estar constantemente aqui. E aí a Gi fala assim: caramba, mas que caminho ele vai seguir? Meu amor, ele vai seguir o que você plantou. Não, eu quero te convidar, Gi, para assistir a live minha e da Clarissa sobre o que é a criança interior, que está lá atrás, na nossa, no meu feed aqui. E depois para assistir uma live minha e da Ju sobre a adolescência. Meu amor, você precisa entender que você tem um adolescente, não uma criança de 2 anos. Que todo domínio, obediência e submissão que tu tinha sobre teu filho de 2 anos, hoje tu não vai ter mais. Sabe por quê? Porque ele tem 18. E tá na hora de fazer um upload aí de visão de mundo, tá? E é tão louco, né, Flávia, assim, que a gente precisa de começar a reconhecer essas violências, né, que a Flávia trouxe aqui, né, e às vezes a gente olha assim, nossa, mas ela tem razão. Ela tirou a bicicleta, ela encheu o pneu e agora a Catarina não quer andar? Que Não, menina ou mimada, mal acostumada, o né? Dixie que a gente jogou com você, aí chegou a dela, abriu o pacote e falou: mas agora eu quero jogar o jogo. Eu falei: mas e a bicicleta? E ela: mas agora o jogo. E daí ficou quase duas crianças de 5 anos brigando, Clarissa. E é isso, né? Assim, o quanto que a gente precisa, gente, de escutar uma e outra vez, de dialogar sobre isso. Por isso que eu sinto que é muito potente fazer esses processos em grupo, porque a gente vai aprendendo umas com as outras, com a história das outras. Porque, assim, eu outro dia, uma aluna nossa da Escola da Educação Positiva me mandou um vídeo de uma educadora parental também, falando sobre limites. E não formada pela escola, essa educadora parental, tá? Que eu vou citar o caso. Ela estava falando assim, né? Ah, se a criança não quer tomar banho, aí você vai falar com ela assim: não, filho, você vai tomar banho, porque eu quero que você tome banho.
né? Tipo, é sobre mim, sobre a mamãe. Eu quero que você tome banho. Então, se você... aí você vai insistir, não sei o que, não. E se a criança não quiser, aí você vai cantar para ela. Não, é não. E aí começou a cantar, assim, mas sendo extremamente autoritária, só que colocando um tom de voz suave, um tom de voz doce, uma cara meiga, e invisibilizando aquela violência que estava acontecendo ali na forma dela passar algo para esses pais, assim. Então, gente, o que a gente faz aqui na escola e no caminho de conexão, eu acho que isso vai ficar muito claro, porque a gente vai olhar para a violência que a gente viveu e não tem como eu reconhecer isso na minha dinâmica com meu filho se eu não sentir a dor de ter vivido o que eu vivi. Né? Se eu não perceber as consequências hoje dessa dinâmica violenta, dos desamparos que eu vivi hoje na minha vida. Porque senão é só teoria. E aí não caem as fichas. As fichas elas vão cair quando eu olho para a minha história. As fichas elas vão cair quando eu percebo as consequências. As fichas elas vão cair quando eu me torno mais sensível para escutar de verdade essa criança. Porque senão a gente vai atropelando ela sem perceber, invisibilizando as necessidades sem perceber e usando um tom de voz amável e usando de respaldo de teorias aí super divulgadas, super respaldadas por diversas autoridades e a gente não percebe que a gente está invisibilizando essa criança, né? Desrespeitando, tratando ela de um outro lugar. Isso, a gente fica no raso, olhando só para o comportamento, meus amores, a gente não olha para o básico. E aí, claro, aqui a Tati fala assim, ó, como sair do lugar de raiva dos pais depois de descobrirmos que fomos tratados de forma abusiva? A pergunta é, para que sair do lugar de raiva dos pais? A questão diferente aqui é, essa raiva é sua, você é adulta, Tati, e quem tem que cuidar dela agora é você. Você não vai ligar pro teu pai, pra tua mãe xingando, não acredito, você me deixou de castigo. Não, não vai fazer nada disso. Você precisa viver essa raiva, dar vazão para essa raiva, identificar quando essa raiva vem. Por quê? Essa raiva não vivida pelos teus pais, porque quando tu era criança, tu não foi autorizada a sentir essa raiva dos teus pais. Ponto. Tá? Eu vou até botar uma questão aqui pra gente seguir depois, claro. E aí o que acontece? Essa raiva não autorizada dos teus próprios pais, ela vai ficar embotada em você. Ou vai virar uma raiva de você mesmo, aí quando o teu filho vier aí, tuf, apertar o gatilho, você vai se autorizar a despejar toda em cima da tua criança. Então é importante você entender, Tati, que tem o caminho, por isso que a gente está chamando vocês para o caminho de conexão com a criança interior. Porque a gente desenhou um caminho com uma aula teórica para você lidar com tudo isso. E na semana 2, a gente vai ser 21 dias. Primeiro, uma aula teórica começa amanhã. Uma aula teórica, vai ficar tudo gravado. Aí, na quinta, começam os áudios, todo dia, 21 dias sem intervalo. Na semana 2, a gente começa mergulho nessas emoções. Aí você vai entrar na tua raiva, aí você vai perceber a tua raiva, aí você vai aprender a colher a tua raiva e mais do que isso, direcionar a tua raiva de forma respeitosa, para que não fique embotado em você e nem sobre no teu filho, porque a maioria aqui, se vivesse a própria raiva negada quando criança, não estava violentando mais a própria criança. Sem sombra de dúvida. Aí eu acho importante a gente falar sobre isso, né, claro? Porque nutrir essa raiva me faz mal. Não acho que me faz bem ter raiva. Eu fico mal. Meu amor, você tá negando uma verdade que o teu corpo tá te contando, Tati. O teu corpo tá te contando que eu sofri uma injustiça. O que eu me dei conta agora. Achava que papai e mamãe eram perfeitos e o meu mundo caiu. Esse mundo devia ter caído na adolescência. Você deve ter sido tão obediente, Tati, que esse mundo não caiu. Aí você não pode se rebelar. Hoje você pode fazer isso, porque se você não fizer isso, vai sobrar para tua criança. E aí, não é para se rebelar contra o papai e mamãe, é simplesmente dar vazão para tua raiva. E isso é muito importante, né, claro? E olha que continuidade linda de com essa pergunta da Indira Camarão. Ela fala assim: a falta de atenção dos meus pais comigo está refletindo no meu filho de 2 anos. Ele sentirá? Ai, que importante a gente falar sobre isso, claro. Com certeza, é Indara, eu acho, né? Com certeza, querida. Que bom que você já está percebendo isso, assim, né? Que você está pelo menos questionando isso.
O que a Flávia está falando é isso, né? Assim, todo esse desamparo vivido, tudo que eu não pude expressar, gente, isso não desapareceu. Isso é o motor que guia as nossas ações hoje. A gente já sabe que 96% das nossas ações hoje elas são guiadas por esse inconsciente. E o que está nesse inconsciente? O que vocês acham que é formado esse inconsciente? A gente vai aprofundar isso na aula de amanhã, no curso do Caminho de Conexão com a Criança Interior. Tudo que está nesse inconsciente é tudo que eu não pude viver na totalidade. Então, se eu, que tinha como necessidade básica a conexão, o pertencimento, essa necessidade de atenção, né? Tudo que eu estou buscando, tudo que a criança está buscando é fazer parte, é se sentir ali vista. Isso é mais importante do que o alimento. Ela vai buscar primeiro a conexão antes do alimento. Então, tudo que ela quer é essa atenção. Se eu não tive essa atenção, por muitas vezes, é óbvio que em alguns momentos eu tive, é óbvio que algumas necessidades foram atendidas, mas se esse pai realmente não estava disponível para me sentir, para me acompanhar, para atender ali milimetricamente as minhas necessidades, eu vou estar cheio de feridas, de vazios. Isso está aqui, isso está guiando a minha forma de atuar hoje. Isso não está parado, cristalizado, isso está vindo à tona constantemente e movimentando a minha forma de atuar o mundo, a minha forma de perceber o mundo, a minha forma de tratar as minhas relações. Então, é claro que o seu filho, ele vai sentir, ele já está sentindo. Desde o momento que você engravidou, ele já estava sentindo isso no seu ventre. A hora que ele nasce, ele segue sentindo, porque isso está nas entrelinhas do seu comportamento, isso está na sua fala, isso está no seu olhar. Tem gente que fala assim, Clarissa, mas eu não falo nada, eu não brigo, eu não castigo. Mas a hora que ele faz não sei o quê, eu vejo assim, vai me subindo uma raiva, vai me subindo minha mão, eu começo a suar, mas eu não falo nada com ele, eu não brigo com ele não, mas a criança, ela é tão sensível que ela percebe. A criança, ela capta, ela tá tão disponível para essa relação, tão curiosa, tão sedenta por nós, pelo nosso amor, ela capta expressões faciais, corporais, tom de voz, qualquer pequena mudança, essa criança percebe. Então, o seu filho, ele está sentindo isso. E não é algo racional. Ah, então tá, então eu vou dar tudo que eu não tive para essa criança. Você precisa de passar por esse processo de dar para você também, porque senão a sua criança interior, ela vai gritar, não tem jeito. Isso está registrado. E essa frase, desculpa, e essa frase, ela é, né? Quem aqui, eu quero pedir para vocês que estão aqui comigo, quem aqui já pensou em agir exatamente assim como a Clá falou? Eu quero dar para o meu filho tudo que eu não tive. Quem aqui já pensou? E eu vou mostrar para vocês por que isso é perigoso. E aqui sem um lugar de julgamento, é dizer, eu já pensei isso, eu vou dar para a Catarina tudo que eu não tive. Aí quando eu entendi o perigo dessa frase, estão dizendo, eu. E aí, olha aqui. E aí, eu queria dizer, você também, Clara, pensou isso? Já? Ó, a Kelly fala assim, voltei para casa dos meus pais com minhas duas filhas porque preciso da atenção deles. Minhas filhas sofrem com isso? Tua pergunta é muito honesta, vai receber uma pergunta muito honesta e eu vou sair dessa live e vou postar um post específico para quem aqui está esperando a atenção dos pais, tá? Mas vou falar sobre isso aqui. Ó, todo mundo dizendo eu. Vou dar para os meus filhos o que eu não tive. Eu também pensei isso. Clarice também já pensou. Agora eu vou dizer para vocês que eu e a Clarissa já não buscamos mais isso. Porque a gente aprendeu que não é sobre nós. Eu não tenho que dar para os meus filhos o que eu não tive. Eu preciso dar para minha filha o que ela precisa. Isso não é sobre mim. Isso é sobre eu olhar, eu sentir, eu acolher, eu estar disponível, eu estar verdadeiramente olhando para minha filha e conectada com ela, o que é dificílimo. Eu não estou dizendo aqui que é verdade. E o que é assim é diferente dessa caneta. Claro, comprei essa conexão com a Catarina, agora eu tenho. Mentira, tem porra nenhuma. Tem essa semana, amanhã não tem mais. Sabe? Então é bem importante você saber isso. O quê? Que a conexão, ela é totalmente assim. Sei lá, a Clarissa amanhã tem, sei lá, gente, às vezes eu saio de um atendimento
que mexe tanto, 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 e já aconteceu isso comigo. Hoje eu fiz um atendimento que mexeu tanto comigo, de tanto, eu chorei tanto e de tanta violência que de tão difícil acessar aquela dor que eu percebi que eu tava com a Catarina uma hora pensando no atendimento de uma hora atrás, mobilizada, e a minha filha, mamãe, 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 e ela dentro do carro comigo, eu não tava com ela. Então, assim, o quanto é constante eu não estar conectada, eu não estar ali. E a gente não é assim, porque a gente o quê? Se desconecta da gente mesmo. Então, é o tempo inteiro assim. Nós não temos que dar para os nossos filhos o que não tivemos. Nós precisamos dar para os nossos filhos o que eles precisam. Flávia e Clarissa, como saber o que eles precisam? Qual é a base? Tem uma pergunta importante aqui. Qual é a base e o direcionamento do caminho de conexão com a criança interior? Você quer responder? Sim, né? Mas acho que você fez a outra pergunta também Ui, importante, travou, Clá, para né? mim. Oi, Aí, voltou. voltou? Mas aquela outra pergunta que você estava falando antes de falar da base e do Ah, não, é direcionamento. porque. Ah, tá. Então é porque é o A seguinte. pergunta que você fez. Não, mas a pergunta que eu fiz, que estava aqui aparecendo? Não, porque o que eu Não, fiz é quem aqui? Quem aqui? não. Era outra, mas é porque você fez uma pergunta antes. Beleza. Então, a base e o direcionamento do caminho, né? Então, essa teoria da criança interior é uma teoria que ela vem, né? A criança interior, ela é um símbolo, ela é um arquétipo que ela começou a ser desenvolvida e trabalhada dentro da psicologia, na psicologia junguiana. E tem dois psicólogos junguianos, que é o Charles Whitfield e o John Bradshaw, que começaram a trabalhar com a criança interior ferida e popularizaram esse termo, esse trabalho, né? Então a gente vai muito baseado no trabalho deles, né? Somado à nossa experiência também, estudos do desenvolvimento da criança, né? Do desenho original do ser humano, a gente vai trazendo, né? Da neurociências, enfim, a gente vai trazer uma visão muito nossa aqui da escola para esse trabalho com a criança interior, sabe? Eu sinto que ele pode ser bem diferente de outros trabalhos, né? Eu sinto não, eu tenho certeza que ele é bem diferente de outros trabalhos de outras pessoas que trabalham também com a criança interior, sabe? A gente tem um olhar muito de resgatar a perspectiva da criança, tanto da criança que a gente foi, quanto das crianças que estão diante da gente. E aí, nesse processo, a gente tem dois guias muito confiáveis. O nosso corpo, então a gente vai estar constantemente atenta, porque é isso que a Flávia falou, né? A gente se desconecta da gente, a gente se desconecta dos nossos filhos toda hora. Para a gente estar realmente conectado com a gente precisa estar muito ancorado no que está acontecendo no nosso corpo. Para a gente estar disponível no nosso filho, a gente precisa de estar com um estado interno muito silencioso, uma mente muito calma, muito tranquila, muito silenciosa, para que eu possa sentir verdadeiramente aquele outro que está diante de mim. Então, a gente trabalha muito com essa visão de olhar para o nosso corpo, né, da psicologia somática. Então, a gente vai perceber e trazer muito esse olhar para o corpo e para a criança, nossos filhos, para quem tem filhos ou quem é educador, trabalha com crianças também, dessas crianças que são os guias, que são as pessoas que estão mais conectadas com o nosso desenho humano, com o nosso desenho original. Então, a gente está sempre olhando para o nosso corpo e olhando para o que os nossos filhos estão espelhando dentro do caminho de conexão com a criança interior. Isso. E aí, o que eu estava falando antes, para a gente entender a Clara respondeu a pergunta, a falta de atenção dos pais comigo está refletindo no meu filho de 2 anos. Ele sentirá? Então, quero dizer, eu vou fazer um post assim que sair da live, mas eu já quero dizer que a gente fez uma live sobre honrar pai e mãe. E, gente, não tem como. Enquanto você estiver de frente para ficar recebendo o que te faltou lá na infância, você não vai ser o adulto maduro, puro, responsável e que vai ancorar e fortalecer e sustentar emocionalmente as suas crianças. Não tem como estar de frente para cá, recebendo e dando para cá. Isso quer dizer que você não pode se nutrir dos seus pais de vez em quando? Lógico que não. Porém,
aqui há uma dependência emocional. E onde há dependência emocional, há uma ferida gritante. Aí, então observe. Que tipo de mãe você é bem próxima dos teus pais? Quanto você está realmente priorizando os teus filhos e não a você mesmo? Só pensa nisso, tá? Eu tenho post sobre isso essa semana ali no meu feed, dá uma olhadinha lá. Clá, tem alguma outra pergunta que você viu aqui? Eu posso colocar uma outra? Ai, aqui tem. Eu Não, essa aqui é outra. Tem alguma outra Eu aqui? tô vendo comentário. Minha criança interior foi boazinha e obediente. Comecei educando meus filhos assim pela educação tradicional. Agora estou aprendendo a educação positiva. Como deixar meus filhos voltarem a se sentir livre para se posicionarem. Eu sinto, né? Como é que é, Cláudia? Eu acho que ela tá perguntando, né? Como ajudar como deixar meus filhos voltarem a se sentir livre para se posicionarem. Então, primeiro, Cláudia, né, o que a gente está falando aqui, você precisa de olhar em paralelo, né, na mesma medida que você está estudando, não é uma coisa ou outra, né, gente? Não é que, eu vou parar minha vida, agora eu vou ficar só olhando para minha criança interior, deixa o pau quebrar aí. Não, né? A gente vai fazer as duas coisas em paralelo. Então, assim, a mesma medida que você está buscando informação sobre educação positiva, né? É muito importante que você também empreenda esse processo de olhar para a sua própria história, porque você só vai verdadeiramente conseguir respeitá-los, né? Porque essa liberdade que você quer que eles tenham, que você deseja para eles, que eu acho que é esse desejo genuíno de muitos pais, né? Por mais que a gente tenha esse desejo, mas nem sempre a gente consegue vivenciar ele de uma forma plena, né? O nosso inconsciente, a nossa criança interior ferida, ela está constantemente se manifestando. Mas se você, né, olhar para a sua história e começar a resgatar a liberdade de ser você mesmo, porque a gente tem duas necessidades básicas, potentes, que é a necessidade de conexão e a de autenticidade. Então, à medida que você começa a se conectar com você mesmo, com seu ser essencial, e começa a permitir que ele se expresse com liberdade, com autenticidade, com espontaneidade, à medida que você vai encontrando força e recurso para isso, é natural que você comece a olhar para as pessoas ao seu redor dessa mesma forma. É natural que você comece a respeitar a espontaneidade dos seus filhos. É natural que você comece a validar tudo que vem à tona ali, tudo que eles estão sentindo, mesmo que muitas vezes você não possa atender as necessidades deles, você vai validar, você vai saber acompanhar, você vai saber nomear, você vai assumir a sua responsabilidade de adulto e falar, filha, é a mamãe que não pode. Não é você que está errado em me pedir isso, em necessitar isso. Sou eu que nesse momento não posso. E aí você vai começar a viver uma relação de adulto e criança. Não de criança ferida com outra criança, que são os nossos filhos, dependente, vulnerável ali, que realmente precisam que a gente as acompanhe. Né? Senão são duas crianças se relacionando. É isso aí. E aí a pergunta da Jéssica aí é como ajudar o meu marido com a criança muito ferida? Jéssica, a primeira pergunta é: você já sabe lidar com a tua antes de querer ajudar o marido? Não acho que esse seja o caminho, claro. Eu acho que você quer abraçar o mundo e não sabe nem se abraçar ainda, entende? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Tem uma frase do Rudolf Steiner que eu acho que serve para toda relação, gente. Toda educação, a hora que eu quero educar a pessoa, a hora que eu quero ensinar alguém, não só os meus filhos, mas qualquer outro, ela passa por um processo de autoeducação. Eu não tenho como fazer pelo outro, gente. Isso é uma ilusão gigantesca. Eu não tenho como levar o outro para um processo de tomada de consciência. Ele só vai fazer se ele quiser. Então, a melhor forma de você ajudar é se tornar um exemplo daquilo que você quer, mas não porque você quer que o outro seja, mas porque isso faz sentido para você. Enquanto você está olhando para fora e querendo mudar o outro, você está olhando na direção errada. Você está literalmente, gente, desculpa, mas a gente está completamente perdido.
A gente tá vivendo num lugar muito irresponsável. Eu não tô assumindo as rédeas da minha vida. Eu tô acreditando que o outro é o responsável pelo meu sofrimento ou que eu sou capaz de salvar esse outro. Primeiro a gente salva a gente. Tem inclusive um padrão que a gente estabelece lá na infância e que a gente vai falar na aula, que a gente vai falar de várias formas, né? De personagens, de configurações da criança boazinha, da criança que é a doentinha, a frágil. E tem uma também que é a salvadora, que ela acha que ela tem que salvar. Ela entendeu lá atrás que ela que tinha que salvar os pais. E ela acha que hoje ela tem que salvar todo mundo. Mas enquanto ela está salvando todo mundo, ela está esquecendo dela mesma. Então, a gente vai entender isso um pouquinho melhor lá na aula de amanhã. E aí, isso é o trauma ferido, né? Porque assim, aí será que você realmente não tem uma dor de que eu queria que a minha mamãe olhasse para mim, que ela fosse diferente, que ela melhorasse a minha vida, aí eu troco mamãe pelo marido e quero fazer o mesmo com o marido. Fadado ao fracasso. Mesma coisa aqui, os professores lidam com a criança na escola a partir das suas crianças felizes. Sim, e você também. Não dá para se preocupar com o professor enquanto você também está fazendo o mesmo dentro de casa, entende? É a mesma coisa. E aí eu digo, ó, aqui tem uma pergunta muito legal. Claro, como lidar com nossos pais na frente dos nossos filhos? A gente fez uma live sobre honrar pai e mãe e sobre perdoá-los. Lembrem, você não tem que honrar pai e mãe, tá? Você tem que o respeito não é o respeito aos mais velhos. Pai e mãe não estão superior a vocês, não. Você tem que. O respeito não é respeito ao mais velho, é respeito todo mundo. Então, assim, se você tem uma relação com os teus pais, onde você muda com os teus filhos, você já tá dentro dessa ferida de honrar pai e mãe. Então, deixa eu te dizer uma coisa. A Alice, e já tá lá salva a live de honrar pai e mãe. Vai lá ver, tá? A minha e da Clá. Foi semana passada, né, Clá? Na quarta, eu acho. Então, é muito importante vocês entenderem que se você muda com os teus filhos na frente dos teus pais, é porque você ainda está de frente para os teus pais. E se você não pode ser você mesmo, amável, acolhedor e verdadeiro com os teus filhos na frente dos teus pais, você ainda está de frente para os teus pais. Você ainda está querendo performar para agradar papai e mamãe. Por isso que Alice Miller troca o honrar pai e mãe por não perceberás. Não perceberás o que te fizeram, não perceberás o que sente e não perceberás assim o mal que tu perpetuas. Então a gente não trabalha nem com o perdão para nós é o John Bradshaw, ele trabalha com o perdão como caminho. Algumas pseudociências também trabalham com o perdão como caminho. A gente acredita que o perdão é se acontecer, uma consequência. E como eu melhoro a minha relação com a minha mãe? Ela te pediu perdão? Porque não é você que tem que perdoá-los, é você que tem que viver a tua vida. Honre a tua vida. E aí algumas teorias vêm dizer assim, mas tem que honrar a vida que te deram. Gente, tem muita gente que talvez esteja aqui que eu atendi, eu já vivi, né? Com pessoas que dizem assim, eu devia ter te abortado, que maldita hora que eu engravidei de você. Meu amor, você não tem que honrar vida nenhuma lá para trás. Você tem que honrar a vida que depende de você, que é as crianças que estão de frente para você. Tá? E se você tá com os teus pais e convive com eles e eles não te respeitam, não respeitam as tuas escolhas, não respeitam a forma que você quer educar, não te respeitam como pessoa, se pergunte com quem mais você convive além dos teus pais que não te respeitam. Tá? Perfeito. Então aí, ó, quero dizer o meu comportamento com meus pais mesmo, não com meus filhos. Isso, mas por que o teu comportamento com os teus pais tem que ser diferente? Me diz uma coisa, se eu começar a dizer assim, ô Clarissa, que horror o Lucas fazendo isso? Tu vai deixar o Lucas fazendo isso? Que mal educado o Lucas, eu não tenho dúvida que a Clarissa vai dizer assim, Flávia, eu entendo que tu pensa diferente, não posso permitir que você fale assim comigo na frente do Lucas e nem do Lucas assim, dessa forma. Se a Clarissa não se autorizar e não estabelecer um limite em mim para defender o filho dela, e não interessa se eu sou o pai da Clarissa, se eu sou a mãe da Clarissa, se eu sou uma amiga da Clarissa, a Clarissa tem que estar de frente para o filho dela. Porque o Lucas vai aprender, no caso, o filho da Clarissa, sobre respeito, sobre dignidade, sobre amor, vendo a mãe dele em ação. Eu quero saber de vocês, quem de vocês se autoriza isso? Porque às vezes isso desagrada papai e mamãe, principalmente se eles são autoritários e ainda esperam que você seja menina boazinha. Falo do Lucas, ele apareceu aqui. Ah. Olha só, tem uma aqui que eu achei legal. Falem sobre a dificuldade do adulto de brincar, por favor.
Se a gente vai olhar, né, o brincar, ele é uma atividade assim, né, natural na criança, espontânea, é uma forma dela conhecer o mundo, dela elaborar, dela processar tudo aquilo que ela está coletando e captando, né? Uma forma dela experimentar a vida, né? É uma forma extremamente prazerosa de experimentar a vida, tem a ver com a fantasia. Então, quando a gente adulto tem muita dificuldade de entrar nesse universo do brincar, isso está contando para gente da nossa dificuldade, muitas vezes, de sentir prazer, de usar a nossa imaginação, a nossa criatividade, a fantasia. E tudo isso são aspectos essenciais do ser humano, potencializados ali na infância e que, de certa forma, foram também invisibilizados. A gente nasce, né? O processo da criança, a gente nasce muito buscando o prazer, o bem-estar, a satisfação das nossas necessidades. Só que se eu vou nessa fonte, que é a minha fonte de prazer primário, a minha mãe, o corpo da minha mãe, o alimento que vem dali, o calor que vem dali, o cheiro, a sensação de proteção que aquele corpo me traz. Se eu vou em direção a isso, mas essa mulher está congelada, essa mulher está olhando para outro lugar, essa mulher está preocupada em várias outras questões, ela está em estado de alerta, ela está... Preocupada que tô escovar os dentes, tem que fazer tarefa, mais preocupada do que eu tô sentindo. Exatamente. Eu vou começar a duvidar, assim, eu vou começar a entender que a hora que eu vou buscar o prazer, né, que se eu vou em direção ao prazer, vai vir também desamparo, vai vir também dor, vai vir também ausência, vai vir também desconexão, violência, e eu vou começar a evitar o prazer também, assim como eu evito a dor. E aí é isso, eu acho que essa dificuldade nossa de brincar fala muito sobre a nossa dificuldade de vivenciar o prazer hoje, né? De se permitir se atrever a ir em direção ao que nos dá prazer. Às vezes a gente nem sabe, mas não adianta eu também tentar perseguir o prazer obstinadamente se eu também não estou aberta a viver a dor. Na mesma medida que eu me abro para me tornar íntima da minha raiva, do medo, da tristeza, das minhas emoções, eu também vou naturalmente me abrindo para sentir prazer, para o bem-estar, para sustentar as minhas necessidades, para ir em direção ao que eu amo. Então, é um processo que ele vai passar, como a Flávia falou, não é uma coisa estável. Da mesma forma que a conexão, eu não estou conectada comigo e com os outros 24 horas por dia, vai ter momentos que eu vou estar conectada, vai ter momentos que eu vou estar distraída mesmo. É assim, tem horas também que eu vou estar no prazer e tem horas que eu estou na dor, mas se eu estou evitando a dor, é muito provável que eu também esteja evitando o prazer. Agora, se eu me abro para sentir o que a vida, o que está surgindo, e eu permito que isso flua, que essa emoção, né, saia, se movimente, eu volto para o meu estado muito mais rápido. E aí, claro, tem uma questão aqui que dá para ver certinho. A Lari diz: eu sinto muita raiva quando a minha mãe me diz o que eu tenho que fazer com os meus filhos e acabo fazendo o contrário, mas faço o que parece melhor. Perceba que isso aqui tá tudo falando sobre a Lari. E aí eu te peço, isso aqui é o que diz o honrar pai e mãe, é o que diz o ficar de frente para papai e mamãe. Porque mamãe diz que faz uma coisa, eu como uma menina rebelde vou fazer o contrário. E eu te pergunto, Lari, e o que é que os teus filhos precisam? Quando eu estou de frente para papai e para mamãe, eu já nem percebo mais o que é que eles precisam, porque eu quero fazer o contrário, porque a mamãe tá mandando eu obedecer, eu tenho raiva da minha mãe porque ela faz isso. Aí eu pego e faço o contrário. Tá agindo de frente para tua mãe, não de frente para os teus filhos. E o nosso processo aqui é sair desse lugar. É sair desse lugar. Então, de parar de ficar em cima. Vocês não têm que honrar quem feriu vocês. Tem que respeitar. E se convive bem, maravilhoso. Se não convive bem, não tem por que conviver, porque é consanguíneo não e porque diz a Bíblia não. Entende? Se libertem disso para ser vocês. E aí tem um comentário muito lindo aqui, Clá, que eu achei maravilhoso, da Bio Limas. Ela fala assim: a melhor coisa do mundo é ser você mesma. Estou amando esse meu novo eu, sem me preocupar com o que vão pensar de mim. Que lindo, Bio Limas. Não sei quem é você, mas espero que você siga alimentando isso. E digo, a imensa maioria de nós
Não ouvi, Clá. A aluna da escola? Tá, você tá sem som. É. Era isso que eu tava falando. Você leu os meus lábios, É do teu eu lado, mas eu acho. acho que todos nós, se não tivesse, lá no começo da live, a Clarissa fala que por causa dos nossos pais, porque eles eram os maiores, pra gente sobreviver, a gente abriu mão de quem a gente era, da nossa espontaneidade. E agora a gente tá tendo que restabelecer isso, voltando a ter prazer no brincar, voltando a ter prazer em ser nós mesmos, sem medo de ser autêntico, de buscar algo que me dá bem-estar, porque eu tenho medo de perder o amor de papai e mamãe. Eu tenho medo de dar amor e acolher meu filho porque incomoda meu pai. Eu tenho medo de dizer, mãe, eu entendo que você pensa isso, que na tua época era assim, e hoje não é. Meu filho está precisando do meu acolhimento, não vai fazer dele fraco, não. E isso, muita gente não se autoriza porque tá honrando, tá olhando lá e tá querendo agradar papai e mamãe. E fica péssimos pais, reativos, mais autoritários quando tá próximo do papai e mamãe. Só perceba o que o teu corpo te diz. E aí, que triste, né? E que ao mesmo tempo, que oportunidade incrível que os nossos filhos nos trazem de agora a gente como resgatar quem nós somos. A gente está descobrindo quem a gente é. E fazer isso, a gente convida vocês para o caminho de conexão com a criança interior, para que os filhos de vocês não tenham que abrir mão de quem são para receber as migalhas do amor de vocês. E que vocês possam ficar de frente para eles. E não dando o que vocês acham, não agradando papai e mamãe. Mas às vezes eu penso assim, imagina ontem, Clá, se a Catarina fosse andar de bicicleta só para me agradar. E esses dias ela falou assim, mamãe, não quero mais fazer artes marciais. Aí o Erlon ouviu e falou assim, mas filha, o papai adora ver você lá lutando, o papai vai toda segunda-feira ver você lutando. E ela, então tá bom. Aí eu falei, pera. Falei, filha, você tá cansada e quer dar um tempinho? Porque se é para agradar o papai, saiba que você não tem que fazer nada. Nada. Ai, mãe, eu tô cansada. Ela falou pra mim, claro, não quero mais fazer, não. Eu queria ficar em casa com vocês. Eu falei, então tá bom, não precisa mais fazer. Se um dia você quiser voltar, você deixa a gente saber? Deixa. Então, mamãe e papai vão estar sempre aqui com você. Sabe? A gente não vê mal em os nossos filhos fazer algo para nos agradar. Eu vejo sim. Eu não quero que minha filha vá andar de bicicleta porque eu já tinha tirado a bicicleta de lá, nem que ela vá fazer jiu-jitsu porque o pai deixa o pai feliz. Não. Nossos filhos não têm que fazer nada para nos agradar. Nada. E eu acho que isso, claro, e a gente, né? A gente às vezes se vê bonitinho, né? E ela ia. Eu não duvido que a Catarina ia continuar fazendo artes marciais para agradar o pai dela. Claro, e aí, por que que a Flávia consegue ter esse olhar? Porque ela entende o tamanho dessa necessidade de ser visto por esses pais. Ela entende que muitas vezes essa criança ela vai colocar essa necessidade na frente dela mesma. E ela vai abrir mão dela em função de se sentir amada e vista por esses pais. Então, quanto mais a gente entende sobre natureza humana, sobre necessidades básicas, mais sagaz, mais atento a gente fica para perceber esse tipo de discurso, esse tipo de discurso enganado, esse discurso que vem e que quer que a minha necessidade se sobreponha à da criança, né? Então, quanto mais a gente entende sobre a natureza humana, mais afiado a gente vai estar para descortinar e para respeitar esse ser que está diante de mim. E além de compreender e ter acesso à informação, que é o que vocês estão fazendo aqui, a gente compartilha nas nossas páginas, nos nossos perfis aqui na escola diariamente, além da informação, o que a gente sabe que é importantíssimo para esse processo, porque só a informação ela não transforma. O que transforma também é eu me permitir resgatar a minha espontaneidade para expressar o que eu sinto. Quanto mais eu vou tendo intimidade com as minhas emoções, mais sensível eu fico a esse outro que está diante de mim. E mais fácil, mais empática, mais compassiva, mais sensível mesmo para perceber o que ele necessita, eu vou estar. Porque eu sei como eu funciono, eu sei como o meu corpo funciona, eu sei como é a natureza das minhas emoções, eu tenho praticado isso, então eu consigo acompanhar esse outro. Não desde a minha perspectiva e só desse jeito aqui que é o certo, não, mas porque eu tenho a capacidade de sentir esse outro que está diante de mim.
Então, gente, a gente quer convidar vocês mais uma vez para o caminho de conexão com a criança interior. A gente começa amanhã. Hoje é o último dia para vocês se inscreverem, tá? As inscrições elas ficam abertas até hoje à meia-noite. Então, se vocês quiserem enviar essa live para alguém, compartilhar, tem muita gente perguntando se ela vai ficar salva. Ela vai ficar salva. Mas aproveitem hoje para ver, para rever, para tirar as dúvidas sobre o caminho de conexão e vem com a gente para essa jornada de 21 dias muito, muito potente, que a gente vai poder seguir aprofundando em tudo isso que a gente trouxe umas pitadinhas aqui nessas lives. E essas perguntas que vocês fazem para a gente nas mentorias com o caminho de conexão com a criança interior, elas vão vir de outro lugar, né, Clá? Por quê? Porque a gente vai passar assim. Então, amanhã vai ter uma aula totalmente com uma teoria. Quinta-feira começa os áudios. Então, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, áudio. Quarta, áudio, quarta pergunta, uma mentoria com a gente. Aí então vocês vão passar quarta-feira à noite fazendo as perguntas e fica muito rico, né, Clara? Porque ao mesmo tempo que eu divido uma coisa comigo, aí a Clarissa pensa, nossa, eu vivi algo similar, nunca tinha pensado assim. E vira uma cadeia abundante, generosa, assim, de compartilhar, de emprestar a sua história. Aí quarta que vem a gente faz outra mentoria. Aí áudio, áudio, áudio com práticas, gente, todas para você se conectar com a tua essência, para você recuperar esse prazer, essa busca de bem-estar que nos dá tanto medo, né, Clá? Porque sim, se a gente for muito honesto, nos dá. Porque assim, meu Deus, Clá, cada vez que eu começo a acolher minha criança interior, eu tô começando a ficar mais compassiva com a minha criança, meu pai tá ficando irritado, a minha irmã fala assim, meu, vai deixar esse menino mimado. Vocês vão começar a ver. E já vamos avisar aqui que é um efeito colateral do caminho de conexão, que a partir do momento que a gente começa a acolher mais as nossas crianças, incomoda a criança interior ferida do entorno. E aí você vai ter que abrir mão da tua necessidade de aprovação, né? Ah, que nem aqui eu vi um homem dizendo, né? Quando a gente começa a acolher, quando a gente começa a ficar disponível, quando a gente começa a sair do padrão que acha que com um pai rigoroso, um pai que faz o filho ficar frustrado, um pai que é forte e gera resiliência. Não é esse pai. Não é isso que gera resiliência, gente. Isso aí é pré-histórico. Então, assim, sim, quando você acolher teu filho, talvez na tua mente vão estar te olhando como fraco e você vai precisar abrir mão de se importar com o que os outros estão pensando de você e se importar com o que os seus filhos estão pensando de você. Quanto acolhido o seu filho está sentindo de você. Esse é um passo difícil, mas é um passo possível. Eu parar de me importar com o que os outros pensam de mim. Então, a gente daí recebe mais 7 áudios, aí tem mais uma mentoria ao vivo, mais 7 áudios e o encerramento lá no dia 28 do 9, é isso, né? Setembro. É, né? Então, dia 28, a gente vai passar 21 dias juntas, começando amanhã. Então, se você sentiu o momento, essa é a última chamada. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje, porque a tua criança interior ferida pode estar constantemente entre você e a sua filha. De novo, e a sua criança. Nós não estamos vendendo cura milagrosa, a gente não acredita nisso. Nós estamos convidando vocês para começar um caminho que vai terminar quando você morrer. Bem isso, né, Clá? Por quê? Porque é um caminho abundante, amoroso para toda a vida, abundante em direção a você e que transborda para todas as relações, né, Clá? Com certeza, com certeza. Você falou do efeito colateral de começar a incomodar e ver criança ferida, mas também eu sinto que um efeito colateral é isso, é olhar, é resgatar, né, o que a gente tem de mais essencial dentro de nós, assim. Pouco a pouco isso vai ficando, é se sentir mais vitalizado, mais disponível, mais amoroso, mais empático, mais sensível, mais corajoso para expressar o que eu sinto, para trazer a minha voz, para colocar os meus limites. Então tem muito, muito assim, né, mais prazer em brincar, em vivenciar as minhas relações com as pessoas que eu amo, mais disponível para apreciar, para contemplar o mundo ao meu redor. Então, tem muitas possibilidades
que a gente vai apresentar para vocês dentro desse caminho. Então, se vocês sentiram um chamado, vai ser um prazer acompanhar vocês nesses 21 dias. Já tem uma turma linda, incrível, que já está no grupo do Telegram. Enfim, só falta você. Então tá, todo mundo inscritos. Que tiver qualquer dúvida pode chamar a nossa equipe. Lá na página tem um WhatsApp, ou eu e a Clarissa no direct da página da Clarissa e a Chiara, na minha ou na da escola. Nós estaremos recebendo vocês todos que estão com qualquer dúvida, tá bom? Beijo enorme no coração de vocês. Clara, obrigada por estar aqui. Amanhã estamos juntos recebendo todas as pessoas que vão aprender a parar de lutar pela educação positiva, parar de lutar por respeito e aprender a se acolher. Acho que essa vai ser a meta desse grupo lindo, porque é sobre nós, né? Sobre o nosso prazer de viver, sobre essa leveza de estar com a gente mesmo, de poder nos acolher, para poder ir ao encontro da vida, do outro e do prazer com um novo lugar, né? Com certeza. Beijo, Flá. Beijo, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada, Clara.